A paz, meus irmãos, que o Senhor esteja com vocês. E eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês hoje, que está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 15. A ênfase está no verso 18 e diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os em minha oração. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que concedeu a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vossa vocação, a qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ao que me parece, o apóstolo Paulo estava bastante contente com a igreja de Éfeso, e me parecia uma igreja inteligente, bem ativa, preocupada com os santos, amava a obra de Deus, amava as pessoas à sua volta, os obreiros, respeitava a hierarquia da igreja e a tradição. Porém, não tem coisa mais pura de se observar a respeito da necessidade da igreja do que quando um pastor ora por seu rebanho. O olhar sensível do apóstolo Paulo foi exatamente no âmago da necessidade da igreja de Éfeso. Era uma igreja que, apesar de volumosa, apesar de estar consolidada, enraizada, de ser uma igreja altruísta, preocupada com os irmãos, com a comunhão, também preocupada com o reino, e mesmo sendo obediente ao Senhor, ela ainda tinha uma necessidade. Os irmãos tinham dificuldade em saber exatamente detalhes importantes a respeito da sua vocação. Isso é comum nos nossos dias de hoje. Pessoas que são há muito tempo cristãs, mas que ainda não descobriram como podem contribuir para o reino de Deus. E a expressão da oração do apóstolo Paulo é bastante interessante. Ele disse: peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vossa vocação. Não apenas havia um contraditório no coração deles com relação à própria vocação, mas também havia um contraditório sobre o que esperar por meio dessa vocação. São duas linhas bastante interessantes que nós devemos entender, e aqui eu gostaria de citar com vocês a expressão do teólogo MacArthur a respeito do versículo 18, da expressão os olhos do vosso entendimento. Diz assim: ele fala que é uma mente com a iluminação espiritual. É a única maneira possível de entender e apreciar verdadeiramente a esperança e a herança em Cristo e viver para Ele em obediência. O que MacArthur está dizendo aqui? Está dizendo que se nós não tivermos a mente de Cristo, uma mente espiritual, nós podemos passar a nossa vida fazendo coisas que cristãos fazem, andando em alguns caminhos que os cristãos andam, sendo uma réplica perfeita de outros cristãos, mas não seremos uma réplica de Cristo, um pequeno Cristo, como diz a palavra. Cristãos, pequenos cristos. Irmãos, realmente entender a esperança da nossa vocação é saber que o que fazemos é para Cristo. E quando entendemos isso, o que nós devemos esperar? É esperar agradar o coração do Pai, agradar a Cristo, viver para o reino, esperando o dia da sua volta, o dia do arrebatamento, do harpazo na vida da igreja. Se não soubermos, não entendermos o que estamos fazendo, corremos o risco de não chegarmos onde queremos chegar. A salvação parece algo simples,
mas é algo complexo que deve ser entendido por cada um de nós. Eu sei que não é o objetivo nesse vídeo, mas eu queria que você pensasse um pouco. Eu ouço muitas pessoas dizendo: as coisas de Deus são simples, Deus é simples. Olhe para você mesmo. Se olhe no espelho. Você é simples? Você não é simples. Nem aquilo que você vê de você mesmo e nem aquilo que você não vê de você mesmo. É extremamente complexo. Não tem nada simples em você. Por isso, meu amado irmão, quando se trata de salvação, quando se trata de vocação, do que fazer, procure entender na sua profundidade. Procure observar aquilo que Deus deixou para você fazer com atenção. Descubra em Cristo qual é a sua vocação. Mas lembre-se, a esperança da sua herança já está pré-determinada. É em Cristo, por Cristo e com Cristo. Porque todas as coisas são para Ele, inclusive a nossa vocação. Que Deus abençoe você, te dê sucesso em tudo, te guarde e te proteja. Amém.